não pude estar no último, mas esse estamos aí. Com certeza. Acho que a ideia é essa, né? Buscar e cada encontro uma contribuição. Será que eu consigo mudar de lado? Assim ficou virado. Ficou virado. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, prof? Tudo bem, graças a Deus, pessoal. Prof. Diana foi trocar o óculos, já volto. Da Ju, a sua imagem está meio distorcida. Essa virada para vocês? Agora tá, desvirou e virou de novo. Agora tá boa. Tá bom. Que daí assim dá para deixar no carregador. Pronto, gente, já estou pronto. Bom dia, gente. Bom dia. Prof, você não quer fechar a cortina, por favor? Isso. Senão a gente não vai ver você direito. Jurema! Quanto tempo que eu não vejo a Jurema? Ô, Juju! Esse cabelo lindo sempre, amada. Verdade. Nossa, a sensação Obrigada, tudo bem? A sensação que eu tenho é a mesma quando falta, sabe aquele minutinho para a gente entrar em cena? Que dá aquela... sei. Assim. Oi, gente, é online. Ainda bem que é online, hein? Thaís? Porque senão ia ao vivo. Nossa, toda vez que eu vou fazer teatro, gente, eu lembro que quando eu era bem menina, eu fiz teatro O Patinho Feio. Eu perdi uns 10 quilos, que todo final de semana me dava dor de barriga antes de entrar em cena. Porque mexe, né, a emoção, cada um, a emoção mexe de um jeito. O meu é fazer no banheiro. Então, estamos prontos. Tá bom. Eu vou pedir só para o pessoal está aí, a Fábio está aí. Fábio está aí, os professores estão entrando. Quiserem dar bom dia geral. Bom dia! Vamos de professor Jean Pierre. Faça sim. Tem um segredo para contar para vocês. A Diana estava falando de emoção aí. Eu e o professor Jean, a gente tem algo muito em comum, né? A gente também sente uma dor de barriga. Toda vez que nós vamos voar, a gente pisa no aeroporto, dá aquele frio na barriga, aquela dor na barriga que, olha lá. Então, aí eu sou na hora que eu vou fazer algum trabalho, ou então quando vou fazer teatro. Gente, mas é incrível, assim. E é cada um, né, que dá aquela coisinha. Tem gente que treme o queixo, tem gente que não consegue falar, fica gaguejando. Eu é o banheiro. E o Weber não está aí? O Weber tá chegando, olha lá. Bom dia, estou aqui sim. Bom dia, professor. Eu lembrei bastante do Weber. Bom, gente. Agora, lúdico. A professora Jenny colocou que não está conseguindo ouvir, talvez tenha que fechar e abrir novamente, tá? Isso pode acontecer, às vezes, pela questão da configuração, né? Vocês estão me ouvindo, Thaís? Estamos ouvindo. Bom dia, pessoal. Muito bem, muito bem. Como é que está a professora, nossa professora palestrante de hoje? Aí, ó. Estou tranquilo, né, gente? Agora Tudo jóia, professora Diana? Mas o final de semana eu fiquei organizando e eu chorei um monte. Porque as lembranças, né, gente? A gente os relatos e tal, mas depois eu falo na hora que eu começar. Tá bom. Muito bem. Professor Heber, quer fazer uma fala aí, depois a gente apresenta a prof oficialmente para começarmos? Acho que sim, quero dar as boas-vindas uma vez mais para todas as professoras e professores. Muito bom ver essa turminha toda aqui.
Quero agradecer à professora Diana por ter se disponibilizado a compartilhar essa experiência, a caminhada. A Thaís vai apresentar melhor, mas a professora Diana é uma pessoa brilhante que eu conheço há muito tempo, eu e a Fábio. Trabalhamos junto lá no Instituto Salesiano, e é uma pessoa com quem a gente tem uma caminhada, uma trajetória, uma identificação. Então, adoramos a prof. Diana, estou muito feliz que ela aceitou a proposta. Professoras e professores aí do Brasil todo, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está vivo, para poder acompanhar mais esse momento, né, que nós estamos aqui firmes, fortes. Obrigado, Thaís, Fábio, que está por aí, todo mundo. Desejo um ótimo momento para a gente, nessa manhã, de muito aprendizado, e fica nosso convite, né, Thaís? Claro. Para os outros professores e professoras, nós já temos alguém inscrito para o próximo, mas para outra está aberta ainda a vaga, então se inscrevam para compartilhar. Eu acho que é importante a gente frisar que esse espaço é um espaço de troca de conhecimento, né? Sim. Troca de conhecimento, bater um papo sobre as nossas experiências, é um espaço que a gente tem para dialogar com os nossos pares, né, os outros professores e professoras desse Brasil. Então, sejam todos bem-vindos, um beijo, uma ótima formação para nós, e seja bem-vinda aí, Diana. Thaís está com a palavra, muito obrigado. Obrigada, professor Eber, pela apresentação aí, pelas boas-vindas, né? É muito importante a sua presença aqui com a gente, você é também a nossa referência. Eu vou apresentar, então, oficialmente agora a professora Diana Citônio Monteiro, possui formação em teatro pela Escola Livre de Teatro de Santo André, São Paulo, formação em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, pós-graduação em ensino lúdico pela Faculdade Santa Cruz de Curitiba e pós-graduação em educação social pela Universidade Católica de Brasília. Concluiu cursos em jazz, dança contemporânea e canto coral. Assinou a direção artística do programa audiovisual Babinha de Anjo, do perfil infantil educativo, exibido pela TV Litoral Panorama em Santa Catarina. Foi membro titular do Conselho Municipal de Cultura da Fundação Cultural do Balneário Camboriú. Possui cursos com coreógrafo Zivi Gonteiner, diretor do teatro Roberto Vinati, e com a atriz Esther Góes em São Paulo. Apresentou o monólogo Valsa número 6 pela Oficina Oswaldo de Andrade, São Paulo. Trabalhou como educadora social e arte educadora nos projetos Brasil Criança Cidadã, no ABC Paulista, Projeto Arquimedes, em São Paulo, CAPES de Itajaí, Santa Catarina, Instituto Salesiano de Assistência Social, em Curitiba, Centro Educacional João Paulo II de Piraquara, SESI, Paraná. Atualmente ministra aulas de teatro no Instituto João Ferraz de Campos, em Pinhais, e também no Instituto Futebol de Rua de Curitiba, que é o melhor do mundo. Professora Diana, dar as boas-vindas e falar para todos que aproveitem muito essa professora aí, que ela tem um currículo vasto, muita experiência. Com certeza a gente vai trocar muita energia na manhã de hoje, né? Acho que ela vai deixar que vocês interajam, acho que essa é a ideia. Quando tiver que falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha ali, tem uma opção, né? Pode escrever no chat também, a gente vai interagindo. Algumas coisas que vocês quiserem, pode escrever, que eu também vou transpassar para a prof. E agora eu vou passar oficialmente, então, a palavra para a prof. Diana, e assim que você quiser, prof, eu vou compartilhar os seus slides. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. E antes de eu me apresentar, eu quero só ver quem separou o brinquedo ou o objeto de infância. Todo mundo? Ótimo. E a música? Todo mundo deixou a música no ponto? Perfeito, então. Então, a gente já pode começar. Então, gente, é uma alegria eu estar aqui com vocês. É uma honra estar compartilhando experiências nessa manhã, compartilhando experiências com vocês, troca de saberes, né? É muito importante, assim, o relato de experiências já vividas em outros locais também, para a gente poder trocar, para a gente poder somar, né? Eu fico muito feliz em trabalhar no Instituto Futebol de Rua. O tema
que eu vou apresentar para vocês é o ensino lúdico, como ferramenta no ensino-aprendizagem, como inclusão social, e o Instituto Futebol de Rua tem esse perfil muito interessante de trabalhar com a ludicidade, né? Então, eu observei desde o primeiro dia que eu entrei como é forte a questão do jogo lúdico. Então, esse perfil em todas as atividades e está em todos os profissionais, essa ludicidade. Então, isso já ocorreu uma identificação muito grande. E outro fator muito importante e que me segura, que me deixa muito feliz em estar dentro do Instituto Futebol de Rua, é essa oportunidade que o Instituto dá para todos os profissionais de continuar a pesquisa, cada um com a pesquisa na tua área. Então, isso é muito raro, isso é muito importante, essa formação continuada, né, desse projeto do Colab, isso é riquíssimo, porque estimula cada um de nós a aprofundar as nossas pesquisas, né, o desejo daquela pesquisa que às vezes está lá escondidinha no passado, e o Instituto Futebol de Rua faz isso, com que a gente resgate essa pesquisa. Então, essa formação continuada, essa pesquisa dos profissionais, eu acho que talvez seja uma das maiores riquezas na metodologia pedagógica do Instituto Futebol de Rua. Então, a gente já pode começar agora com os nossos slides. Vou abrir aqui, prof, daí vocês me avisam. Tá ótimo. Então, vamos lá. O ensino lúdico como estratégia de aprendizagem educativa e de inclusão social. O presente relato de pesquisa tem como intuito demonstrar os resultados das experiências protagonizadas com crianças e adolescentes em projetos sociais nos quais trabalhei desenvolvendo atividades artísticas e também da importância de buscar parcerias na educação não formal, com estratégias de aprendizagem educativa e na inclusão de grupos de riscos sociais, objetivando o desenvolvimento cultural e humano dessas pessoas. A palavra-chave, então, dessa apresentação, desse relato de experiência, é o ensino lúdico, aprendizagem educativa e inclusão social. Então, esse trabalho é um trabalho que eu vou estar mostrando parcialmente para vocês, alguns relatos, alguns acontecimentos, alguns resultados alcançados através do ensino lúdico com crianças e adolescentes em projetos sociais que eu já trabalhei e que foi muito importante, muito positivo. Então, nessa trajetória, eu fiz um resumo, uma síntese dos resultados alcançados através da metodologia do ensino lúdico. Sigamos. Você que vai colocando, Thaís? Sim. Eu estou no segundo slide. Está passando para vocês? Ainda não. Será que ele está carregando? Então, enquanto você carrega... Então, gente, nessa trajetória, eu trabalhei com crianças e adolescentes em alguns projetos. Eu vou estar com um enfoque maior no primeiro projeto que eu trabalhei, né? No projeto Brasil Criança Cidadã. Eu trabalhei nesses projetos sociais com atividades de teatro, voltou aqui. Vou abrir novamente. Tá. Apresentação pessoal, a Thaís já fez. Tá. Aqui, gente, aqui eu coloquei a minha trajetória profissional. Por quê? Eu coloquei alguns espetáculos de teatro que eu fiz, porque nessa trajetória de quase 25 anos de trabalho, cada montagem cênica que eu executei
foi feito com muita dificuldade, com poucos recursos financeiros, né? A gente sabe que a gente está num país, principalmente agora, onde a cultura e a arte teatral não tem seu valor. Você vê que nessa pandemia o teatro vai ser o último que vai voltar, né? E como é difícil conseguir recursos, né? E principalmente na época que eu comecei nos anos 90. Então, esses trabalhos foram muito importantes na minha vida, foram trabalhos de pesquisa, cada montagem tem no mínimo 6 meses, 1 ano, né? Essa primeira imagem foi o primeiro trabalho que eu fiz, que foi Viúva, Porém Honesta, do Nelson Rodrigues, em Santo André, né? Que Nelson Rodrigues é o maior dramaturgo, para mim, o maior dramaturgo brasileiro, né? Um cara incrível. Depois, essa segunda foto, foi feita uma pesquisa que eu desenvolvo chamada Narrativas Internas, que é narrativa com o corpo, que é um trabalho onde não tem fala, onde a gente narra para a plateia, para o público, com o corpo inteiro, como se cada parte do corpo narrasse a história no momento contado. Então, esse trabalho Travessias, eu demorei 1 ano, foi logo depois da perda da minha mãe, né? Então, tem muito a questão da morte. Eu fiz uma pesquisa a partir do filme do Bergman, né? O Sétimo Selo, que tem um personagem da morte que vem jogar xadrez com uma pessoa. E é um trabalho que foi muito importante, que eu venho desenvolvendo essa pesquisa. Então, eu apresentei na primeira e segunda mostra de teatro de Mauá em 2014 e 2015. E eu continuo essa pesquisa, esse ano tem o segundo trabalho. Nessa terceira foto é o 16 anos, que a gente fez toda uma pesquisa sobre o circo e sobre as mulheres. Eu trabalhava num projeto social em São Paulo, no Brasil Criança Cidadã, quando começou esse trabalho, e a gente fez uma pesquisa sobre a vida, sobre o casamento das mulheres. Essa quarta foto é o trabalho no Caminho do Rio das Flores, né? Fiz uma montagem, a gente ficou 1 mês no Barracão em Cena, um trabalho com as histórias pessoais, um trabalho a partir do universo luminoso, do transcendente. Aqui, Os Palhaços é uma tragicomédia política, que na verdade é um grito dessa atual política que a gente vive, né, dessa ditadura, desse momento tão difícil, e o palhaço é inspirado nesse momento político completamente caótico que a gente vive. Essa outra foto é da peça Do Outro Lado do Morro Existe o Sonho, no qual eu fiz uma cena no Instituto Futebol de Rua com os educadores. É um trabalho que eu tenho um carinho imenso. Esse texto desse dramaturgo Sérgio Pires virou livro esse ano, que resgata a história das crianças que vendem mercadoria nos faróis, né, dessas crianças que têm que trabalhar para ajudar em casa, dessas crianças que vivem em estados de vulnerabilidade, mas que dentro de cada criança que vive nesse estado existe um sonho. E essa última imagem é de Balneário Camboriú, de um cenário de um trabalho que a gente fez a partir da pesquisa folclórica com boi de mamão, e foi através da apresentação e do resultado desse trabalho que eu fui convidada para fazer parte da Fundação Cultural. Então, essa é a minha vida. Não teria a vida da Diana se não fosse a criação dos meus personagens. Sigamos. E aqui são os trabalhos realizados em algumas ONGs, né, que eu tenho certeza que eu vou realizar no Instituto Futebol de Rua, quando a gente voltar, né? Eu já tenho alguns projetos que eu tenho vontade de fazer, eu sei que toda a coordenação pedagógica, e sei também que o nosso presidente gosta muito de teatro, eu quero também participar de festivais, então alguns trabalhos, né, de dança, alguns trabalhos de pesquisa folclórica, coral, e alguns trabalhos no Instituto Salesiano, que também era crianças bem carentes, vivendo em estados de vulnerabilidade, e a gente também não tinha muito recurso, e o cenário a gente fazia com material reciclável, enfim, os trabalhos realizados nas ONGs. Vamos em frente. Introdução.
O foco motivador desse relato de experiências foi falar para outros profissionais da educação sobre a importância de comunicar através deste trabalho educacional, o direcionamento de propostas para refletir em questão de aprendizagem educativa e de inclusão social, pela metodologia do ensino lúdico. Foi verificado que crianças e adolescentes envolvidas nos projetos sociais que ministrei aula de arte, teatro e canto coral, transmitiram nessas oficinas lúdicas suas expectativas, medos, angústias e sonhos norteados pela observação do meio social em que elas se encontravam. Também foram verificadas mudanças positivas nas questões relacionadas à afetividade, criatividade, confiabilidade e à sociabilidade. Foi percebido a melhoria na coordenação motora, na qualidade da dicção e articulação vocal e potencialização corporal desses educandos. Além disso, constatamos que os estudantes ampliaram seus conhecimentos pela arte, ficando atentos para atuarem como protagonistas de suas pesquisas culturais. Através da arte, o homem processa e elabora sua visão de mundo, expressando sensações de sua interação com seu meio social. Conforme o pesquisador russo Vygotsky, é pela interação social que a criança tem acesso aos modos de pensar, agir correntes em seu meio. As aulas, com atividades lúdicas, ampliaram a autoestima nos participantes, como também contribuiu para a valorização dos trabalhos em grupo, promovendo diálogos e escuta diante das necessidades pessoais de cada um. Os educandos envolvidos resgataram impulsos internos, no qual possibilitou reações para que pudessem lidar com suas ansiedades e com os seus próprios conflitos internos e externos. Por sua vez, a aplicação de conteúdos embasados na ludicidade também colaborou significativamente para a construção de um indivíduo confiante e crítico, desenvolvendo seus focos imaginativos, promovendo a descoberta da sua liberdade expressiva. Então, gente, nesse percurso, nessa caminhada, trabalhando com ensino lúdico, principalmente com o teatro, eu percebi como foi importante essas atividades, essa oficina. Através do teatro, a gente trabalha muito com a improvisação, e através da improvisação, a gente começou a perceber os conflitos familiares dessas crianças, eles traziam muito as histórias do seu cotidiano, né? E a gente conseguia resolver esses conflitos, todas essas questões socioemocionais, através da arte, né? Através do teatro, através dessa desconstrução, porque geralmente o educando que vive nessa situação de vulnerabilidade, ele às vezes se fecha, né? Todos nós sabemos disso, ele se fecha e vem toda aquela rebeldia, e através do lúdico, através das atividades lúdicas, a gente consegue aflorar, consegue perceber essas questões, porque a atividade lúdica, ela amplia essa escuta, ela amplia essa visão que a gente começa a perceber pelo corpo da criança, pela fala, pela sua atitude em cena, seja através de um jogo esportivo lúdico, seja através de uma encenação, seja através de uma confecção de um trabalho artístico, a gente consegue adentrar o universo dessa criança. E aí, através desse ensino lúdico, a gente pode ver que ela ajuda muito a gente ter essa cumplicidade, essa confiabilidade com essa troca com a criança. Então, teve vários casos de crianças e adolescentes que a gente acabou descobrindo que a criança, ou às vezes, sofria um abuso dentro de casa, ou que era agredida, ou através de um problema bem complicado de drogas com os pais, no qual ela não conseguia falar assim no habitual, e através do exercício lúdico, da atividade lúdica, a gente conseguia descobrir. Eu vou pular essa foto, que aí depois eu volto nela. Desenvolvimento, então, do trabalho. Então, gente, nessa trajetória, eu tive 2 momentos que me impulsionaram
a adentrar essa ludicidade, iniciar o trabalho artístico. O primeiro despertar para a prática artística foi através da minha primeira encenação teatral sobre a programação da República, que foi no Colégio Visconde de Tauné, onde eu nasci, lá na Vila Lucinda, em Santo André. Eu lembro que na plateia nós tínhamos a presença do Filadelfo de Souza, que era um professor de letras, escritor, cronista do jornal Grande ABC, que é autor do livro Cubano Vermelho e Pena de Tabelião. Quando terminou a apresentação, ele veio, me cumprimentou e disse que eu seria uma profissional do teatro. Então, aquelas palavras motivadoras despertaram em mim a curiosidade para prosseguir os caminhos da arte. Eu coloquei esse primeiro momento, esse primeiro despertar, para estar refletindo com vocês de como é importante a motivação, um estímulo através da palavra de um educador. Um educador, um professor, ele pode incentivar e motivar algo na gente que a gente vai levar para a vida inteira. Como também o educador, que a gente tem que ficar muito atento, e aí eu fiquei refletindo bastante essa questão, porque educador a gente sabe que a gente tem um público, a gente tem esses educandos que carregam uma trajetória muito difícil de vida, às vezes uma energia muito pesada, tudo muito complicado, e às vezes a gente pode estar num dia que a gente não está com muita paciência, num dia mais difícil, e aí a gente precisa atentar, né, gente, para a gente refletir do cuidado das palavras direcionadas para os educandos, porque às vezes uma palavra diferente, a gente pode machucar um educando, a gente pode desmotivar um educando, né? Então, de como é importante para a gente fazer esse exercício diário, que a gente sabe que a gente, na sala de aula e ali no espaço educacional, a gente mata um leão por dia. Não é fácil, a disciplina não é fácil. Então, da gente nos atentarmos para que a gente faça esse exercício desse estudo emocional interno, desse exercício, desse olhar, dessa escuta, desse carinho, dessa afetividade com o educando, para que a gente sempre possa trazer uma palavra motivadora, algo para despertar, algo bem interessante profissionalmente, pessoalmente para o educando. Então, foi um professor que me motivou para o resto da minha vida a entrar na arte. O segundo despertar foi a necessidade de inserir o ensino lúdico para crianças e adolescentes em estados de vulnerabilidade, que foi especificamente no projeto social Brasil Criança Cidadã, que me estimulou a enveredar para o âmbito da educação social. Então, foi um marco na minha vida profissional, na minha atuação como educadora, onde eu pude presenciar naquela comunidade extremamente pobre e violenta as grandes desigualdades sociais e humanas existentes no nosso país. O Projeto Social Brasil Criança Cidadã está inserido no movimento dos direitos dos favelados. O seu primeiro congresso do MDDF, né, do Movimento dos Direitos do Favelado, foi realizado em Santo André, onde foi reconhecida a necessidade de criar uma entidade legal representativa dos moradores de favela. Por isso, em janeiro de 1989, foi registrado juridicamente. Com esse enfoque, foi assinado o convênio com a Prefeitura de Santo André para a implementação do projeto Criança Cidadã, oferecendo atividades socioeducativas para crianças e adolescentes moradores de favela. Esse projeto foi ampliado ao longo dos anos e chegou a abranger 2.620 crianças e adolescentes em 2009. Agora eu vou pedir para a Thaís voltar naquela forma. Então, esse trabalho foi o trabalho mais difícil que eu tive na minha vida. O projeto Brasil Criança Cidadã atendia 3 comunidades extremamente pobres e violentas
da região de Santo André. A comunidade do Gamboa, Tacadura Cabral e Tamarutaca. Foi um trabalho, na época eu lembro que eu tinha perdido 8 quilos, assim. Era um trabalho que eu ligava para minha mãe direto dizendo que eu não ia aguentar. Vi crianças que dormiam em casinhas de cachorro. Vi crianças que o maior sonho da vida era de comer um lanche no McDonald's. A gente descia a comunidade, os traficantes, muitas vezes eu desci a comunidade para fazer as atividades, e o traficante armado, né, falava naqueles radinhos, professora Bigijo desce o morro. Então deixava a gente entrar. E tem alguns fatos que eu levei para a vida, né? Teve um momento que eu fui fazer uma visita na casa de um aluno, educando de teatro, que estava faltando muito. E quando eu cheguei no barraco, ele falou assim: ô professora, que bom que você veio, me abraçou. Hoje a gente tem bife para comer porque a senhora veio aqui. Ah, gente, isso é de matar, sabe? Isso é de ver o quanto que é importante a gente, de como essa missão da educação social, de como a gente precisa trabalhar nesse país tão desigual. Outro fato que foi muito forte para mim, e tinha um menino que tinha um irmão que fazia assalto à mão armada, e esse menino um dia surtou. A gente estava na aula, eu e a professora de dança, a Darcy, muito minha amiga, e a gente estava na aula e, de repente, virou um inferno aquela aula, e eles começaram, a gente estava fazendo uma atividade com argila, eles começaram a jogar argila na sala inteira. Esse menino subiu no telhado, começou a brigar com o outro, disse que ele ia se jogar do telhado, e eu pedi para ele descer, e ele mandou eu para aquele lugar, e eu peguei a minha mochila e fui embora. No caminho, eu estava bem lá na comunidade, na rua, ligaram para o assistente social veio e disse: professora, volta. Professora, esse projeto, nós estamos só aqui, é por causa desse menino que vai se jogar. Professora, são esses que nós precisamos ter força, são esses. E aí eu voltei em prantos, né? Minha pressão deve ter ido para o céu, assim, fiquei tremendo, nervosa, e o tempo passou. E eu continuei nesse projeto, tinha dias maravilhosos, tinha dias dificílimos, onde as crianças relatavam os tiros, é muito difícil. E aí, passado 3 anos, a minha família se mudou para Santa Catarina, e eu fui para Santa Catarina, e na semana que eu fui embora, esse menino me abraçou, esse do telhado, e chorou compulsivamente, me deu uma carta. Ai, gente, desculpa, mas eu fico muito emocionada. E me deu uma carta e disse que ele me amava, que eu fui a pessoa mais importante na vida dele. Então, assim, a responsabilidade de ser um educador, né? A responsabilidade da gente trazer essa ludicidade e da gente prosseguir. Então, era isso. Sigamos. A necessidade de brincar através da ludicidade. Eu peço só desculpa para vocês, gente, que bem ao lado da minha casa está tendo uma reforma aqui no vizinho e já começou o barulho, né? Mas faz parte, né, nesse trabalho virtual. A necessidade de brincar... Não, volta. Isso, a necessidade de brincar através da ludicidade. O lúdico tem sua origem na palavra latina ludus, que quer dizer jogo. O termo lúdico refere-se ao jogo, ao brincar, ao movimento espontâneo. A ludicidade vem do termo lúdico, que está relacionado ao jogo e ao brinquedo. Dessa forma, atividades lúdicas normalmente passam por estratégias que utilizam esses instrumentos. Sejam brincadeiras com roda, dança, jogos de tabuleiro, jogos de palavras, jogos esportivos, gincanas, entre outros. Mas a ludicidade não pode ser entendida apenas como uma atividade do brincar.
Seu conceito está relacionado à espontaneidade, à liberdade, à autonomia das crianças, à expressão de emoção e ao prazer. Ela é manifestada em atividades que despertam a percepção, a imaginação e a ressignificação. As brincadeiras podem ser consideradas como a principal atividade da criança, onde ocorrem importantes mudanças e transformações em seu desenvolvimento psicossocial, emocional, criativo, intelectual, cognitivo e motor. O brincar é, para a criança, uma fonte de descoberta de valor incalculável, pois enquanto brinca, vivencia o lúdico. Então, gente, essa importância desse brincar no espaço educacional, de como é importante, lógico, o brincar, o brinquedo direcionado, né, através do tema, através da atividade, de como é importante no nosso espaço esportivo, essa brincadeira planejada, mas de como é importante depois ser aplicada, ser planejada e depois aplicada de forma espontânea nesse universo infantil, de como é a importância para toda essa aprendizagem, né, de desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento educativo, emocional. É isso. Então, sigamos. Se alguém depois quiser, né, falar alguma coisa, está aberto. A evolução dos jogos e das brincadeiras. O lúdico tem sido utilizado como uma ferramenta educativa desde a pré-história, onde o homem primitivo se utilizava de rituais, como brincadeiras de roda, para exercer domínio sobre a caça e a pesca. Olha que interessante, né? Porém, na antiguidade greco-romana, as atividades lúdicas, como o jogo, estava ligado com as atividades de entretenimento. Na Idade Média, os jogos, como muitas atividades artísticas, foram considerados impuros e, portanto, proibidos. Então, na Idade Média, foi aquele caos, aquela escuridão. O teatro nem se fala, né? O teatro, nessa época, as pessoas eram vistas como bruxos. Então, na Idade Média, foi aquele buraco negro mesmo. No Renascimento, ele surge como um instrumento para facilitar o estudo e desenvolver a inteligência. E é reabilitado, então, a partir do século XVI, com ideias de pensadores humanistas, né? Tem Rousseau, Vygotsky, Piaget, depois que vieram, entre outros, a partir do século XVI, com ideia... não, errei aqui, peraí, gente. Vygotsky, Piaget, que, entre outros, esses humanistas deixaram importantes estudos sobre o brincar, enfocando principalmente em seu valor educativo. Ao longo do tempo, os jogos constituíram uma forma de atividade natural do ser humano. Entre os egípcios, gregos, romanos e indígenas, os jogos serviam de meio onde as gerações mais adultas podiam transmitir às gerações mais jovens os seus conhecimentos físicos, sociais e culturais. Segundo Kishimoto, em 1994, na página 80, o século XIX, mais de 30% das pinturas retratavam as crianças brincando. As crianças registradas eram com tambores, arapucas de pegar passarinho, brincadeira de faz de conta, com animais pequenos, cabra-cega, futebol, roda, carrossel, bolinha de gude. E há registro que essas crianças... E há registro que confirma que as primeiras brincadeiras no século XX foi o soltar balões. No entanto, as atividades que as crianças mais desfrutavam eram o esconde-esconde, o pula-seda, o jogo de bola na mão, bolinha de gude, futebol de varinha tangendo rodas, pipas, cantigas de roda, bonecas e outras brincadeiras que invadiam o cotidiano de diversos grupos daquela época. Nas grandes cidades, as crianças deixaram de brincar nas ruas. Isso se deu com a industrialização e o crescimento exagerado dos grandes centros urbanos. Com a urbanização, tornou-se um meio nocivo para a criança. E aí,
motivou as autoridades da época a instalar os primeiros parques infantis a partir de 1935. Pessoal, eu estou lendo com um pouquinho de dificuldade, né, porque eu não enxergo direito, né? E aí fica pequenininho aqui no celular, aí fico mesmo com óculos forçando a vida. Então, sigamos. Tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Que é estranho, né? Às vezes a gente... Tá tranquilo, prof. Super bacana, professora Diana. Então tá bom. Então, vamos lá. O jogo. O jogo é utilizado desde a antiguidade clássica e defendido pelos filósofos educadores como Aristóteles e Platão. Aristóteles também, né, gente, foi incrivelmente importante no início de toda a dialética teatral, de todo o movimento teatral. Fujishima, não sei se eu até peguei a tradução, estava pegando a tradução aqui. Fukushima é a tradução. Fukushima afirma que, a partir da Idade Média, os jogos caíram em descrédito, não só no âmbito educacional, mas no cotidiano de modo geral, pela influência daquela educação eclesiástica. Então, mais uma vez, a Idade Média, né, rompendo com toda a arte, com toda a educação, com toda essa coisa onde a igreja era aquela coisa fanática, né, rompendo com tudo. Mas com o domínio do cristianismo, as ideias de Platão foram adaptadas até o advento do Renascimento. A partir da Idade Moderna, a educação passa a ser um direito de todos, garantidos pelo Estado, sendo um dos ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa. Após a chegada da Revolução Francesa e da influência dos seus valores pelo mundo contemporâneo, o lúdico passa a conquistar cada vez mais espaço. Miranda salienta a importância das atividades físicas e lúdicas em países europeus desde o século XVIII, que, com o avanço da psicologia, evoluiu bastante. A partir do século XIX, início do século XX, inúmeros teóricos vêm analisando o lúdico no processo do ensino-aprendizagem e defende que, por meio do lúdico, a criança se relaciona com o mundo real, testando comportamentos que poderão ser colocados em prática quando atingir a idade adulta. Olha a importância da ludicidade novamente aí no processo de aprendizagem educativa, gente. Né? Às vezes a gente elabora uma atividade lúdica, seja na área esportiva, na área artística, e a gente nem imagina a importância dessa atividade, de como ela pode despertar tantas questões internas, e ela pode despertar com que a criança observe com mais atenção a tua sociedade, né? Vygotsky já fala isso, da criança estar observando a sociedade, da criança estar vendo o mundo ampliado através dessa atividade que ela vai levar para o resto da vida. Logo, a história dos jogos no Brasil, segundo Kishimoto, é influenciada pelos portugueses, negros e índios. E a brincadeira foi introduzida na vida das crianças brasileiras através do folclore português, por meio da oralidade. E assim foram criados o que a gente adora, que são os contos, as lendas, superstições, os versos, as adivinhas, as parlendas, e também os personagens, né? Que passa de geração para geração, o bicho-papão, mula sem cabeça, cuca, lobisomem, saci, e assim vai. A palavra jogo também é relacionada com as atividades individuais da criança, como o canto, a dança e o teatro. Em específico, no teatro, a gente usa muito o jogo teatral. Né? O jogo teatral é uma das atividades mais importantes no teatro, né, gente? Porque através do jogo a gente consegue firmar o trabalho coletivo,
né, e mostrar para a criança como é importante esse trabalho em grupo, e a gente faz com que a criança seja muito criativa no seu grupo, que ela tenha a sua autonomia, que ela comece a exercer o seu protagonismo e o foco imaginativo. Então, o jogo teatral é importantíssimo, eu trabalho muito com o jogo teatral, muito com a improvisação cênica dentro do teatro, e dá para a gente trabalhar também dentro da atividade esportiva, né? Esse jogo cênico na atividade esportiva. A área do teatro, por sua vez, é muito importante para o desenvolvimento cognitivo crítico e a capacidade simbólica dos estudantes. A Unesco se propõe incentivar a promoção de um ensino e aprendizagem em arte e teatro, visando o desenvolvimento da criatividade da criança, jovens e adulto e a apreciação dos bens artísticos e culturais. Então, a gente tem a nossa atividade esportiva, que é o ponto tão forte dentro do Instituto Futebol de Rua, e mesmo através dessa atividade física e esportiva, a gente pode estar trazendo, né, essa parceria da atividade física com essa atividade artística, com essa atividade cultural, que caminha muito bem, né, porque aí a gente vem juntando as disciplinas, essa interdisciplinaridade que é tão importante. Sigamos. Os precursores, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Piaget e Vygotsky. Froebel, Piaget e Vygotsky. Jean-Jacques Rousseau contrariou os rígidos dogmas da religião em seus conceitos e valorizou a natureza, a emoção e os sentimentos. Para ele, a criança vive para brincar e brincar para viver. Brincar é treinar para a vida, né? O Rousseau passou aí, deve ter comido o pão que o diabo amassou, porque teve que ir de contra os dogmas da religião. E ele foi o grande nome, né? Porque ele valorizou essa emoção e os sentimentos através do brincar. Então, com certeza, ele é a inspiração para todos os que vêm depois. Depois a gente tem o Johann Heinrich Pestalozzi, que foi outro educador suíço que introduziu na sua prática a teoria naturalista da educação, de Rousseau. Fundou algumas escolas na Suíça, adotando o método natural de educação. O aprendizado para ele seria uma grande parte conduzido pelo próprio aluno, com base na experimentação prática e na vivência intelectual, sensorial, emocional do conhecimento. A ideia do aprender, fazer, fazendo. Né? Muito interessante isso, né, gente? A gente aprende fazendo, né? A gente está aqui com fazendo a formação continuada, passando as nossas experiências, nossas pesquisas, com os nossos artigos, mas a gente vai completar tudo isso na prática, né? Esse ensino lúdico, essas experiências, a gente vai completar quando isso vai ter um outro valor, vai ter uma outra ressignificação quando a gente aplicar na nossa prática do dia a dia. Então, é aprender fazendo, e a criança aprende fazendo as atividades. E aí vem o Frederic Froebel. Foi o primeiro pedagogo a introduzir o lúdico como elemento facilitador no processo da aprendizagem. Ele criou o primeiro jardim da infância, aí a pronúncia, Kindergarten. Ele reconhecia que o jogo varia conforme a idade da criança. Em outras palavras, na infância, brincando é que se aprende. Ah, que interessante, maravilhoso. Depois, Jean Piaget dedicou-se ao estudo do desenvolvimento da inteligência, sua teoria valorizou o ambiente, a pesquisa, a socialização, a liberdade, pois o indivíduo deve interagir com tudo que o cerca. Uma máxima da teoria, Piaget, é o conhecimento construído através da experiência. Então, foi o que eu quis fazer aqui. Passar essa troca através da experiência, de vocês refletirem a experiência de vocês. Na verdade, a maioria de vocês já conhecem todos os precursores, já estudaram, mas é importantíssimo a gente estar revendo todos eles na nossa prática pedagógica. E aí vem
para mim, o que mais se aproxima das nossas atividades assim, atuais, que é o Vygotsky, né? Porque, na sua perspectiva socio-interacionista, ele afirma que o lúdico é uma peça significativa, pois a construção do conhecimento se dá nas interações psicoculturais do sujeito-objeto do estudo. Assim, o desenvolvimento da atividade intelectual ocorre com a participação ativa do indivíduo no meio em que está inserido. Então, o Vygotsky ele traz toda essa importância da nossa prática educativa, cultural, pedagógica, da criança em seu meio, né? Então, é o que a gente mais observa no nosso espaço, no Instituto, nas ONGs, aqui no Instituto Futebol de Rua, de estar vendo cada educando a partir da tua história familiar, a partir das suas questões pessoais, das suas questões em relação ao meio que ela está vivendo. Então, a gente trabalha a partir disso, né, gente? Então, nosso público, nossas crianças, nossos adolescentes, a gente sabe que são adolescentes que vivem estados de vulnerabilidade, e a gente faz todo um trabalho social, um trabalho pedagógico a partir dessas questões, né, para que a gente possa ajudá-los nas questões socioemocionais, que a gente possa trazer alegria na vida dessas crianças, prazer, entretenimento, conhecimento. Então, o Vygotsky, ele faz parte muito da toda a nossa estrutura aí pedagógica. Sigamos. O lúdico na formação de professores. O ponto central desta apresentação para a formação continuada de educadores é a dimensão pessoal do ser professor, com sua trajetória de vida, histórias e percurso lúdicos vividos. Santos afirma que a inclusão da ludicidade nos cursos de formação de educador se faz necessária, não só porque respalda teoricamente esses profissionais sobre a importância dos jogos e brincadeiras na infância, mas porque, através desse, o próprio professor terá condições de conhecer melhor o seu educando. Para a autora, é de ampla importância que a formação de professores tenha em seu currículo o estudo do lúdico e das implicações dessa linguagem no desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes. Kremer assinala que as pessoas que trabalham diretamente com as crianças precisam estar continuamente se formando para exercer sua função da melhor maneira possível, de forma a favorecer o desenvolvimento infantil em diversos aspectos, promovendo a ampliação das experiências das crianças e dos seus conhecimentos. Do mesmo modo, Santos aponta que o docente deve ser ativo, dinâmico, curioso, reflexivo e inovador. Desta perspectiva, para trabalhar com jogos e brincadeiras e outras linguagens lúdicas, é preciso um conhecimento aprofundado. Todavia, no jogo compartilhado com o educando, é preciso acolher as fantasias, provocar o despertar do foco criativo e o desejo do saber. Não se trata simplesmente de sugerir uma brincadeira ou deixar que o aluno, o educando, no caso, brinque livremente, mas de compartilhar com eles as suas produções e de criar espaços para que possam atribuir significados. Então, eu vou mais além ainda, que além de todo esse conhecimento da ludicidade, a gente precisa estar com essa, eu chamaria a palavra de sedução, o seduzir no sentido de amar aquilo que a gente está fazendo, de passar essa energia na hora do jogo. Porque senão perde, né, gente? Aí eu vou lá, aplico uma brincadeira, a criança fica lá brincando, eu fico lá olhando para o celular, para o outro, e não acontece. Eu tenho que estar presente nessa energia, eu tenho que estar compartilhando nessa brincadeira lúdica, nesse jogo, eu tenho que estar
sempre me nutrindo, sempre nessa formação continuada, voltando lá, revendo os precursores, voltando lá na minha história pessoal, lembrando de quando eu brincava quando era criança, de como era prazeroso, e estudando todos esses tópicos que envolvem a ludicidade, que é com o jogo esportivo, com o jogo cultural, com as brincadeiras, com o brincar, e depois aplicar isso da forma mais honesta, mais verdadeira, porque só vai ter o resultado se tiver essa troca com o educando, né? Se tiver essa troca de energia, só vai ter esse significado e só vai ter essa aprendizagem se o educador estiver junto, se tiver com essa energia, porque senão fica o brincar pelo brincar, né? Vou lá, jogo um brinquedo, lá dou uma bola, e ele fica lá na bola, lá jogando, e eu estou olhando para o céu. Então, não. São todas essas coisas juntas, né, para que possa acontecer a importância da aprendizagem através do lúdico, essa troca entre educador e educando. Digamos. O brincar. Brincar é o espaço e o momento em que há entregas do corpo se movimentando nas ações. Nesse sentido, brincar ocupa um forte e elevado espaço na vida da criança. Assim, por meio do brincar, a criança experimenta situações do mundo que marcam a sua trajetória de vida e as suas escolhas. Assim, Freire elucida que a atividade do brincar, jogar, rir com as situações de aprendizagem são instrumentalizadas pelo exercício da reflexão cotidiana sobre a prática. Rimos quando já ganhamos certo distanciamento do objeto em estudo. No envolvimento dos desafios, não tem graça nenhuma. É na reflexão sistematizada sobre a prática que conquistamos esse distanciamento necessário para vermos nossos erros e acertos, ou de podermos alimentar nosso brincar. Rimos porque a reflexão nos mostra o processo constituído de avanços e recuos, onde sempre o desafio é crescer, mudar, transformar. É nesse sentido que a reflexão alimenta a nossa capacidade de rir e brincar, pois podemos constatar que estamos a serviço da esperança da vida. O educador que ri e brinca na construção da sua aula favorece a desmistificação do modelo teórico em sua relação quanto à autoridade. Humaniza-se enquanto modelo na medida em que trabalha seus erros, convidando os outros a rirem deles. Assim, o riso na infância se faz necessário no âmbito profissional. Olha, para mim é a chave aqui desse trabalho do ensino lúdico. Eu lembro que eu morava em São Paulo e eu fui fazer um teste para trabalhar no Play Center. Eu lembro que era um trabalho de 40 dias, ia pagar um cachê assim maravilhoso, e a gente ia vestir personagem, e aí teve uma entrevista, aí foi todo mundo que era de teatro, foi vários educadores, professores, todo mundo queria pegar aquele trabalho, né, para trabalhar no Play Center. E aí a entrevista era assim, tinha uma pessoa sentada, você chegava, ela olhava, perguntava seu nome, e ela só falava assim, você ri muito? Você se considera feliz? Essa era o ponto-chave da entrevista. Porque eles queriam pessoas felizes, pessoas com riso, pessoas motivadas, pessoas que gostam de viver e que gostam do seu trabalho. A gente sabe, né, gente? Não precisa a gente falar de novo que nós estamos no pior momento da nossa vida, em questão ao que está acontecendo no mundo. A gente sabe que cada um tem os seus problemas, cada um tem suas dificuldades, todos nós somos humanos e cheios de conflitos, e cheios de insegurança, medo, enfim. Mas a gente precisa levar para o nosso espaço educacional um pouco desse riso, né? A gente não é porque, de repente, tem um educador que tem um mestrado, um doutorado, que eu vou chegar e eu vou ter uma postura diferente em relação ao meu educando, vou ter uma certa distância porque eu estudei bastante. Não! Nós temos que quebrar essa coisa dessa coisa autoritária, dessa coisa imposta, né? Então, principalmente com o brincar, com essa ludicidade. Então, a gente precisa rir
E isso, esse riso, está muito presente dentro do Instituto Futebol de Rua. Né? A gente vê que a gente não vê essa diferença, essa hierarquia, a gente vê as pessoas muito humanas, a gente sabe da responsabilidade do trabalho de cada profissional ali dentro, das suas obrigações, dos seus méritos, mas a gente vê o humano, a troca, desde do presidente até, né, não tem essa diferença. Isso é uma das coisas mais importantes dentro desse projeto social. É esse sorrir, esse riso, esse humano e esse posicionamento de educador que vem da educação social. E somos iguais e estamos no objetivo comum. Vamos embora. Aqui um exemplo de brincadeiras urbanas, né? Que faz lembrar nossa infância, que faz lembrar os nossos educandos lá na sede, onde nós já trabalhamos, de como é gostoso, né? A gente brincar de corda, fazer as gincanas, a fubeca, né? A bolinha de gude. Eu sou filha de nordestino, né, gente? E a vida toda meu pai falou fubeca. Em cada lugar do Brasil tem o nome, os carrinhos de rolemã que o pessoal fazia antigamente, a amarelinha, brincar de carrinho, de trenzinho, os jogos, aí maravilhoso, né? As brincadeiras urbanas. E depois a gente tem aí, que a Thaís vai passar, as brincadeiras nas zonas rurais, que eu acho incrível, incrível, maravilhoso, né? Nesses locais, às vezes, tão inóspito, tão longe, tão escondido, sem estrutura, e aí vem essa criançada maravilhosa, e aí vem essas brincadeiras lúdicas que emociona, né, que são necessárias para essas crianças que têm tanta dificuldade financeira, que se alimentam às vezes tão mal, que sem estrutura, mas tem o brincar. Imagine se não tivesse o brincar, gente, na vida dessas crianças, de como é importante esse brincar na formação dessas crianças. E essa brincadeira que passa de geração em geração, que aí vem lá da nossa cultura, da importância do nosso folclore, da importância de todas as tradições brasileiras, e aí vem o brincar. Né, esse universo da brincadeira na vida dessas crianças, das tradições, aí o índio com sua riqueza que tem que ser preservada, valorizada, o nosso índio brasileiro, que é patrimônio histórico da humanidade, e esse brincar, esse universo maravilhoso nas zonas rurais do Brasil. A importância das atividades lúdicas na iniciação esportiva. Um artigo publicado na revista Intersaberes, intitulado A Importância das Atividades Lúdicas na Iniciação Esportiva, dos pesquisadores Fabiana Cadota e Nicolas Dias, amplia discussões sobre o valor da ludicidade na iniciação esportiva. Para os autores, a prática do esporte na infância é, sem dúvida, de extrema importância. O artigo busca conceituar elementos-chave sobre o lúdico, a iniciação esportiva, o desenvolvimento motor e a estimulação precoce. O grande desafio não é somente a prática esportiva, mas o ato de brincar, o aspecto lúdico na recreação, como forma de compreender as diferenças entre as pessoas. Isso significa ir além da disputa para determinar o vencedor. Implica em explorar o simples prazer de praticar atividades propostas. Jogos e brincadeiras são essenciais para desenvolver habilidades naturais. Para os autores do artigo, o desenvolvimento motor, quando estimulado adequadamente, pode levar a criança a apresentar recursos que superem as expectativas da sua idade. E muitas vezes provoca uma antecipação na iniciação esportiva. A educação física integrada às demais ciências coordena um trabalho de reestruturação do corpo, movimento, associado às funções que integram a personalidade. Daí a importância na construção da cidadania das crianças. As atividades como a prática esportiva, a dança, a música, o teatro, são indispensáveis ao desenvolvimento e formação dos educandos. É de extrema importância a recreação na vida da criança, tanto no seu desenvolvimento motor, afetivo e social.
Os jogos e as brincadeiras são representações diversas na realidade. Faz com que eles desenvolvam o protagonismo, a criatividade, a comunicação e expressão. Jogos educativos podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem e ainda ser prazerosos, interessantes e desafiantes. Seguir. Aí vem esse momento tão lúdico, tão significativo nas nossas vidas, né, gente? A memória do brinquedo. A memória é o passado que ainda vive na consciência individual ou coletiva. A memória resgata do passado aquilo que ainda está vivo. Para Peterson, a humanidade herdou vários brinquedos e brincadeiras de diferentes povos e épocas. Mesopotâmios, egípcios, gregos, romanos, chineses e também indígenas. As bonecas estiveram presentes em diversos grupos humanos, inicialmente ligadas à religião, à representação da figura feminina, simulando o bebê, a maternidade, ou como mensageiras da moda. As pipas ou papagaios, lá em Santo André a gente fala capucheta, tiveram sua origem no Oriente e o registro do seu uso precedem ao nascimento de Cristo. Para Carneiro, o brinquedo é um objeto que traz em si uma realidade cultural, uma visão de mundo e de criança, embora esteja presente também no mundo dos adultos. Nesse sentido, Porto relata que, dependendo da matéria-prima em que foi executado, madeira, espuma, ferro, pano, pelúcia ou de borracha, de couro, cheiro, dos sons, os brinquedos proporcionam possibilidades de experiências variadas que marcam sua vivência. Se a matéria-prima for de origem local, característica do lugar de vivência agrega ainda mais o valor à memória. O brinquedo resgata o cheiro da infância, a história da nossa família, os nossos costumes, revive um tempo de sonhos que não volta mais. Em 2017, eu fiz um curso de brinquedista. E foi incrível, sabe, gente? E aí foi reforçado nesse curso, biblioteca e brinquedo, de como é importante na construção dessa formação para criança. E aí fica a sugestão, né? Fica a minha sugestão, assim, mais para frente. Quem sabe mais para frente a gente consegue ter uma mini biblioteca com um mini espaço de brinquedos mais assim, mais lúdico dentro do espaço do Instituto Futebol de Rua, né? Um espaço do brincar mesmo, né? Assim, para os educandos mais jovens e para os adolescentes de estar fazendo atividades para os mais novos, né? De ter um espaço, uma brinquedoteca com vários brinquedos, um espaço mais lúdico dentro do nosso espaço educacional. Em frente. Essa canção fala muito isso, é uma canção do Chico da Silva. A minha mãe, eu passei a minha infância com os meus pais ouvindo disco, né? Então, nessa minha memória do quintal da minha infância, em São Paulo a gente gosta muito de samba, tem rádio só de samba. Então, minha mãe a vida toda ouviu Martinho da Vila, GP, Chico da Silva, e essa música minha mãe cantava. E aí, fazendo o trabalho sábado e domingo para apresentar para vocês, eu chorei igual uma louca, né? Apesar que não é difícil eu chorar, lembrando da minha mãe. E eu vou cantar para vocês a música, que é assim. Naquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio para soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar te esperando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom! Que tempo bom! Que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Sigamos. Esses são os brinquedos da minha infância, gente. Eu sou velha, né, gente? 52. Então,
eu tive a minha primeira fofolete. Eu acho que cada um de vocês agora vai entrar na memória de vocês e lembrar os brinquedos da infância de vocês, né? Essa é a intenção. Gente, eu ganhei essa mãezinha, exatamente essa boneca. Meu pai era metalúrgico, ferramenteiro, trabalhava na Scania Vabs como fresador ferramenteiro, e a gente era bem novinha, eu e minhas irmãs. Eu e minhas irmãs, a gente morava nessa época em 2 cômodos no fundo da casa da minha avó. Era uma vida difícil. Eu dividia uma cama com a minha irmã. Eu lembro que a minha irmã era sonâmbula, eu tinha medo dela. Era uma vida difícil, mas eu amava tanto aquela vida, aquela infância. E eu lembro que a minha mãe disse assim: meninas, essa noite o Papai Noel veio aqui na casa de vocês. Eu e minha irmã, a gente acreditou e a gente ficou. Eu falei, mas cadê o Papai Noel? Ah, o Papai Noel já saiu. Mas olha o que ele deixou para vocês. E deixou essa boneca mãezinha para mim, gente. Eu não sei onde foi parar essa boneca. Mas como eu amei essa boneca. Essa boneca marca para mim, olha a importância do brinquedo na nossa vida, né? Marca para mim um tempo de dificuldade financeira, mas um tempo repleto de amor, onde meus pais colocavam as músicas na vitrola e a gente cantava muito e a gente brincava muito. Eu lembro das minhas vizinhas, que eu amava, das minhas amigas. Lembro do vai e vem, que a gente brincava, desse laranjinha, que você sabe que esses dias eu fui no Largo da Ordem e tem aquela loja de brinquedos, e eu vi, só que estava muito caro, e eu ainda vou comprar essa laranjinha que eu ganhei de presente. Esse era o tênis que eu usava, que era chique para a época, hein, gente? Usava que chute, e esse tênisinho aí que o povo trazia do Paraguai, quando tinha um desse, estava de bom tamanho, né? E o álbum Bem Me Quer, que a gente trocava na escola com as amiguinhas. E eu também gostava de coisas de menino, de brinquedos de meninos, e gostava de álbum da seleção brasileira. E eu sou dessa época, gente, olha lá, que era o Éder, Sócrates, o Juninho. Eu sou dessa época aí. Tinha grandes jogadores. E eu lembro desses caras, eu lembro ganhando a Copa, né? E eu usei essa Melissa, eu achei no Google a imagem dessa Melissa cor-de-rosa que eu amava. E esses eram os brinquedos da minha infância. Pode passar. Agora chegou o momento da dinâmica. Agora, gente, eu quero... Só que para fazer essa dinâmica, a gente tem que pensar no que foi falado do ensino lúdico. A gente tem que fazer de verdade e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, vocês vão sentar agora, que vocês já estão sentados, ficar bem tranquilos, vão tomar uma água, ficar bem tranquilos, posicionar a musiquinha, ainda não coloca a música, na hora que eu falar coloca, vocês vão colocar essa música bem baixinho, e vocês vão segurar esse brinquedo. E vocês viram que eu passei os brinquedos da minha infância, e conforme eu passei esses brinquedos da minha infância, eu fui lá para o quintal da minha casa, quando eu tinha 10, 12 anos. Nesse quintal, eu costumava olhar o céu, sabe, gente? E as nuvens, os formatos das nuvens. Eu lembro de tudo do quintal da minha infância. E eu quero que vocês lembrem do quintal da infância de vocês. Então, vocês vão sentar quietinhos, vão segurar esse brinquedo, vão colocar essa música, fechar os olhos enquanto vocês escutam essa música. Enquanto vocês deixam a música bem baixinho, segurando esse brinquedo, eu vou ler um poema para você. E aí agora eu quero que a gente esqueça a teoria que a gente tem para fazer depois, agora à tarde, o almoço, estudar, esquece tudo. Quero que vocês voltem para o quintal da infância de vocês. Liguem a música, fechem os olhos e vamos nos permitir esse momento meditativo de memória. Começou. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida,
que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago e sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ai, os dias da minha infância. O meu céu era de primavera. Que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos da minha irmã. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Queria que vocês respirassem profundo, que desse passado, dessa criança que foi cada um de vocês, se tornou esse homem, essa mulher tão especial que hoje se preocupa com a infância das outras crianças. Então, isso é o que eu queria passar para vocês. Essa é a indicação de alguns livros, e depois vocês vão olhar, que tem os jogos teatrais do Viola Spolin, esse livro, inclusive, eu tenho. E para terminar, eu vou só ler as considerações finais. As considerações finais. Estamos em um contexto social em que vigora a ambição humana, o individualismo e os abusos do poder, onde milhares de crianças e adolescentes vitimadas pelas desigualdades sociais se encontram em inúmeros descasos políticos, humanos e sociais. Cabe a nós, comprometidos com a missão socioeducativa, encontrarmos soluções para direcionar estes jovens para que no futuro sejam atores sociais participativos e que lutem pelos seus direitos de cidadania. Por fim, observamos que se faz necessário aplicar discussões sobre temas atuais e dialogar sobre a nossa sociedade de maneira prática e lúdica, trazendo possibilidades de alternativas culturais.
Nós, defensores dos direitos sociais e políticos, precisamos urgentemente mobilizar o maior número possível de futuros jovens protagonistas para que façam de suas ações cotidianas um caminho de luta social para garantir uma vida igualitária e justa no futuro. A questão, no entanto, é que fica muito gratificante fazer uma criança e um adolescente feliz em sua plena ação a partir da execução de inúmeros movimentos corporais, vocais, suscitando a liberdade criadora como estratégia educativa. A satisfação de possibilitar os incentivos aos focos criadores e imaginativos em crianças e adolescentes para que possam se desprender por alguns instantes da sua realidade fria e violenta e que move um profissional e um ser humano. Foi constatado durante os 20 anos de trajetória que eu trabalhei como educadora e professora de teatro, a eficácia de trazer momentos de alegria, promover reflexão, interação, dignidade individual e coletiva entre pessoas, produzindo novas dimensões de conhecimento. Sabemos que precisamos dar continuidade em inúmeras pesquisas teóricas e descobertas artísticas e esportivas para aproximar sujeitos críticos, possibilitando o surgimento de novas práticas pedagógicas, sempre em parceria com a luta e com os objetivos da educação social. E, para terminar, não podia ser diferente Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão. E é isso, galera. Vamos embora. Essas referências. Legal, Diana. Temos algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Fran perguntou aonde você fez o seu curso de brinquedista. Eu fiz o curso de brinquedista em Curitiba com a Ingrid, que ela é super famosa em Curitiba. Eu ganhei uma bolsa lá do centro educacional. A coordenadora me deu uma bolsa. Eu vou passar para vocês o endereço. Eu acho que eu tenho até o conteúdo guardado. E foi incrível, gente. E eles abrem todo ano para as ONGs o curso de brinquedistas. Eles conseguem essas bolsas. E também tem o curso pago. E foi maravilhoso. E a gente podia fazer no Instituto também. Legal, temos muitos recadinhos aqui, né, pessoal falando que gostou muito. Renan, parabéns, Prof. Diana, adorei. A Carolina, muito linda essa dinâmica. Ellen, lindo. A Sinara, minha música foi o Alecrim Dourado, coincidência. A Francine, lindo demais. A Ingrid foi minha segunda mãe, foi aluna da brinquedoteca do projeto em 95. Ela dizendo que ela foi aluna. Olha que coincidência. Nossa. A Elaine aqui, colocando o brinquedinho dela também, da infância, né? O Renan falando que ganhou o nariz de palhaço da Diana. Então, temos muitos recadinhos aqui. E acho que a gente já está seguindo para finalizar, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma consideração aqui, eu vou pedir para você ou abrir seu microfone ou colocar aqui no chat, tá? 5 minutinhos. A gente já ir finalizando. Vocês foram para o quintal da infância, gente? Levantou a mãozinha. A Jane Fogaça. Jane, pode abrir tua câmera para fazer a pergunta, fica à vontade. Minha câmera está aberta. Não está aparecendo para vocês? Eu não estou te vendo. Tá. Então, assim, foi muito legal. Parabéns, Diana. Adorei esse collab de hoje também. Eu gosto dessas dinâmicas de reflexão, assim, você repensar o passado, né? Principalmente essa realidade que hoje as crianças estão vivendo, né? Que muitas não têm essa infância brincando na rua, que a gente teve, muitos de vocês tiveram, né?
E quando eu vi aquela mensagem no grupo ali do FDR e você falou um brinquedo, me vieram vários na cabeça. Me veio a bola, né? Porque eu sempre joguei muita bola na rua. Então eu saía da escola, jogava minha bolsa para dentro de casa e ia para a rua. Minha infância foi baseada nisso. E eu peguei um taco, porque eu jogava muito bets, eu adorava. E eu já brinquei com todo mundo aqui em casa, né? Vai lá, Betson! Não, repete, bolinha alta. E, cara, foi muito fantástico. Eu voltei na minha infância, eu me lembrei de todos os meus amigos aqui da rua. E a minha rua, gente, era a rua mais massa. Todo mundo vinha das outras ruas ali para brincar aqui na nossa rua, porque na nossa rua tinha vários jogos. Tinha a galerinha jogando futebol, a galerinha jogando bets. Caçador, a gente se matava. E foi muito bom relembrar tudo isso. Parabéns pela atividade, gostei bastante. Que bom, Jane. Ai, que linda. Obrigada, Jane. A Thaís está colocando aqui, quando brincamos com os filhos, voltamos a ser criança. O Paulo me fez voltar em um tempo maravilhoso e rever os brinquedos que eu brinquei muito, e hoje são os favoritos do meu filho. A Ide, parabéns, Jana, meio tema de hoje, como amo o aprendizado através da ludicidade. Acredito muito no aprendizado muito melhor através do lúdico. Legal. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração? Que aí, ao vivo. Prof. Diana, tudo bem, querida? Tudo bem, Jean? Então, é o seguinte, primeiro dizer parabéns, né? Foi excelente as suas colocações, o seu tema, muito relevante, né? A gente que é professor aí, foi maravilhoso e me trouxe muitas recordações, né? Principalmente quando a gente fala, né? Quando a gente era criança, onde o meu brinquedo favorito sempre foi a bola, né? E ao longo da minha vida, né? Eu sempre tive o prazer e o amor e a paixão por esse esporte que é o futebol, né? E até hoje ele me dá o meu sustento, né? Da minha casa, graças a Deus. Mas acima de tudo é o amor, né? E a bola, ela se reflete muito isso na minha vida, né? Então eu lembro de algumas passagens, rapidamente, eu vou falar para todos aqui. Meu avô morava, não sei se vocês conhecem, Vitimarsum, é uma região próxima aqui de Curitiba, para quem não, os professores de fora, né? Então meu avô morava lá e minha mãe sempre no final de semana me levava lá para ver meu avô. E ele tinha um gramado assim e tinha um muro. E naquele muro eu sempre chutava a bola no muro. E naquela época eu queria ser goleiro. Graças a Deus que não fui depois, porque é uma profissão sofrida. Mas aí eu tinha uma luvinha que eu ganhei da minha mãe e ali eu chutava a bola na parede, a bola voltava e eu fazia as defesas. Então me trouxe muito essa recordação, né? E também de outras várias, né? De quando eu jogava na rua, quando eu fiz o meu primeiro teste num clube, né? Que foi o Atlético, e segui carreira nesse clube, né? Então a bola sempre foi importante na minha vida, né? E poder ter o prazer de estar exercendo essa profissão, né? Com as crianças, né? Você passando valores e, né? O esporte em si, né? Foi muito bacana. Parabéns, prof. Querido. Obrigada. Então, vamos ver aqui. Caroline Cartelli colocou saudades de ser criança, quero voltar no tempo. Todos nós, né, Carol? A Ellen, resgatar essa sensibilidade através da arte, do teatro, é dose de cura em tempos pandêmicos. Obrigada, prof, pelo aprendizado, e que legal ouvir sobre a sua trajetória, sua missão no processo de formação e transformação da vida de crianças e adolescentes. Muito bacana, pessoal. Quero agradecer a Diana por ter aceitado esse desafio. Posso falar rapidinho? Pode, fica à vontade, Thaís. Vou falar bem rapidinho, só agradecer mesmo, até a Tairine Luiza também, ela ergueu a mãozinha ali, né, mas agradecer a prof. Diana pela fala, pelo texto, eu tinha lido ontem, mas é muito diferente, né, a dinâmica e a sua mediação, toda essa atividade, assim, né, ler um texto é um privilégio, mas
ter a sua apresentação hoje foi um privilégio maior. Então, queria agradecer, né? Porque foi sensacional. Obrigada. Que linda. Só que eu não estava enxergando direito, gente. As letras estavam pequenas, estava assim, ó. A Tairine ergueu a mãozinha ali, não sei se ela quer falar ainda. É rapidinho. É só para agradecer mesmo, que foi muito bacana poder voltar na minha infância, tipo, tempo que eu não parava para lembrar sobre isso, para recordar, lembrar as coisas boas da minha família, o quintal da minha casa. Mas é a gratidão mesmo, porque eu sou muito grata por ter tido uma infância tão boa, que eu acho que isso reflete hoje em dia no meu papel como educadora. Então, querer proporcionar uma infância boa, assim como eu tive uma infância boa, repleta de experiências, de jogos, tipo, a gente brincava muito tampinha de refrigerante, a gente juntava muito, fazia cidades de tampinha, rodovias de tampinha, então era tanto coordenação motora quanto imaginação, tudo numa brincadeira só. Então, é mais a questão de agradecer mesmo. Obrigado por ter permitido a gente voltar nesse passado. Foi gostoso e emocionante. Confesso que deu um nozinho na garganta. Foi bem legal. Linda. Teve mais alguém que ergueu a mãozinha aí, eu não vi. Obrigado pelo seu depoimento, Tairine. Para se fortalecer também, é muito bom a gente fazer esse movimento, né? Que legal. Obrigada. Mais alguém? Alguém que tenha levantado a mão aí, eu não vi, porque eu também sou meio cegueta aqui. Então, às vezes, levantou a mãozinha, eu não vi. Quer falar? Alguém mais? A Jurema está falando aqui, obrigada, Diana, meu brinquedo é um berimbau e música Paranauê do Paraná. A professora capoeirista, nossa pedagoga capoeirista aqui do grupo. A professora Elaine ergueu a mãozinha. Legal, Elaine, fica à vontade. Oi, gente, tudo bom? Oi. Oi, Elaine. Desde que eu comecei a fazer parte do Instituto Futebol de Rua, uma vez eu falei com a Diana, né, que eu me identificava muito com o trabalho dela, porque o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre teatro, embora eu não tenha feito especialização nisso, eu fiz especialização em outra coisa, mas o teatro foi algo que sempre me encantou, que eu acho que dá para você trabalhar de um tudo no teatro. Eu acho não, eu sei porque a gente pesquisou sobre isso. Então, eu sempre me identifiquei com o trabalho da Diana. E hoje eu lembrei de um brinquedo da infância, simples demais, e que eu ainda não brinquei com a minha filha. E hoje, essa reflexão me fez trazer esse brinquedo, a memória e a vontade de brincar disso com a minha filha. Ela já vai para os 9 anos e eu ainda não brinquei. Eu preciso brincar disso com ela, que era as bonequinhas de papel. Não sei se vocês chegaram a brincar. Sim. A gente fazia a bonequinha, desenhava a bonequinha num papel de uma textura um pouco mais durinha, né? A gente pegava a capa de caderno na época, que era mais durinha, pegava os cadernos velhos, desenhava a bonequinha ali e depois fazia várias roupinhas para a bonequinha. E ali a gente viajava, porque era um momento que a gente queria ter uma Barbie, uma boneca da Estrela, na época que era famosa, e a gente não podia. E ali no papel a gente podia ter a boneca que a gente quisesse, com a roupinha que a gente quisesse, trocar quantas roupinhas a gente quisesse. E essa brincadeira era sensacional. A gente se reunia com várias coleguinhas no quintal e ficava brincando ali com aquelas bonequinhas. Era maravilhoso. E esse resgate foi muito legal para mim. Te agradeço, Ana, por isso. Tá? Seu trabalho é maravilhoso, incrível, continue. E você tem uma criança que é eterna, que brilha dentro de você. Tá? Ai, que amor! Ai, que amor! Ai, que fofa! Para gente que é muito bom, porque também acende a nossa luz, a sua luz acende a nossa luz. Ai, linda! Ai, um dia nós vamos se encontrar, hein? Um dia a Fábio vai reunir todo esse povo lá na sede, a hora que a gente puder, nós vamos reunir todo mundo para nós fazer um encontro, gente. A gente precisa disso um dia, estar junto com todos os educadores para a gente conhecer, um encontro inédito, falar qual é o seu, para trazer todo mundo, a hora que a gente pudesse encontrar. Vacina, 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 né? Vem vacina. Acho que todo mundo se vacinar.
Obrigada. Então, pessoal, então nosso tempo acabou. Então, quero agradecer a Diana por esse desafio. A Diana ficou o domingo inteiro se preparando. Ela escreveu para mim e falou assim: Fábio, fiquei mais de 8 horas me preparando, coisa e tal, né? 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Tive uma crise de choro, porque eu lembrei da minha mãe, né, que já partiu da minha infância. Eu chorei um monte, ouvindo a música. Passei por tudo. Nossa, me deu até uma dor no estômago depois, comi um monte, eu não posso comer muito doce, comi um monte de doce, mas depois fiquei aliviada depois de fazer. Que acho que é assim, né, gente? É a vida, né? Obrigada por ter aceitado esse desafio. E aí, pessoal, fica aí, né? As inscrições aí estão abertas, né? Eu vou colocar para vocês ali novamente o nosso link de inscrição para o Colab. Vem compartilhar com a gente o tema do seu trabalho, de um artigo que você escreveu, de uma pesquisa que você fez, algo que possa contribuir tanto com o grupo, como vocês têm visto, né? A Thaís trouxe semana passada, a Diana trouxe essa semana. A tua pesquisa, ela pode contribuir muito com a formação do grupo. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E a gente se vê, então, a semana que vem, né, no mesmo dia, às 10 horas da manhã, com o nosso próximo convidado ou convidada. Então, a gente espera a inscrição de vocês, tá bom? Então, um abração. Obrigada mais uma vez, Diana. Se você quiser se despedir, fique à vontade. Não, é isso, gente. O recado que eu deixo para vocês, que está sendo punk, né? A gente tem que segurar a onda agora. Eu já estava falando para a Thaís que eu tive a depressão, né, Fábio? Tive depressão, vários problemas de saúde com a pandemia, já estou ótima, já me curei. E a gente vai ter que segurar a onda daqui para frente, assim, nesse momento, se unir, se mobilizar para que venha essa vacina. E quando a gente pegar essa tristeza, essa insegurança, esse medo, a gente entrar no quarto, escutar uma música, isso que a Thaís falou também, escutar uma música, fazer um exercício físico, pegar um livro bem legal para ler, que a gente faça do lúdico o nosso remédio agora nesse momento tão difícil, né? Elaine, faz, sabe, prepare um personagem aí bem legal, depois me mostra, crie um personagem, vamos fazer alguma coisa e fazer do lúdico o nosso remédio até vir a nossa vacina. Tá bom, gente? E amo vocês. Te amo, Fábio. Bem, um beijo. Tchau, Um beijo gente. e até semana que vem, pessoal. Valeu. Um abração. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem.